Voltando ao pacote da condroplasia, do nanismo, também tem a macrocefalia, que é esse crânio bem maior, bem grande. Se tu olhar, eu não sei se aqui vai dar para perceber, mas se vocês analisarem, essa parte de cima aqui da minha cabeça é maior do que essa parte aqui de baixo. Ela é bem grande. E se comparado com qualquer outra pessoa que não tenha nanismo, que não tenha condroplasia, dá pra ver que realmente é muito grande a parte aqui de cima da cabeça. Isso se chama macrocefalia e isso faz parte também do pacote do nanismo. Também nós temos a hiperlordose lombar. O que é isso? A nossa coluna, naturalmente, se a gente se posicionar de lado e a gente observar a nossa coluna, ela faz um movimento de como se fosse um S. Ela sai assim do cérebro ali, aqui, começa o pescoço, ela vem um pouco para frente e volta, né? É bem leve esse traço. Só que no nanismo é como se alguma força, alguma pressão pegasse essa coluna e achatasse ela um pouco. Ela é um pouco mais como se fosse realmente achatada. E aí o que acontece? Essa curvatura fica muito mais proeminente, fica muito maior. E a coluna forma como se fosse um S. Ela vem por cima, ela dá uma volta maior aqui na parte de baixo antes de sair pro cóccix ali, aquele ossinho perto da coluna lombar, um pouco abaixo da coluna lombar. Apesar do tronco ser considerado um tronco de tamanho normal, né? O tamanho do tronco não é tão afetado assim na acondroplasia, né? Nos outros subtipos de nanismo, em alguns casos sim. E outra coisa também muito, muito importante que eu observei em outro estudo feito há poucos anos, se eu não me engano foi até ano passado, que nós portadores de nanismo, portadores da acondroplasia, temos uma predisposição de obesidade abdominal. O que é isso? É acumular muita gordura no abdômen, na barriga. Só que, por outro lado, e isso pode parecer um pouco esquisito agora, mas essa gordura a mais que fica ali acumulada, ela não interfere no risco de desenvolver diabetes mellitus. É estranho isso, eu também fiquei bem chocada quando eu li essa informação. Mas, segundo a autora, que tem a referência aqui embaixo, se vocês quiserem ler melhor esse artigo, realmente essa gordura abdominal não contribui de uma forma tão grande para desenvolver diabetes. Na verdade, outra coisa que tem e que eu carrego também, e que também é um pouco esquisito se a gente parar para analisar, é que nós temos um teor de glicemia no sangue, né, o teor normal. Aí entra, né, a produção de energia, enfim, influencia o consumo alimentar e etc. Dá para medir esse nível através de um exame de glicemia em jejum. A gente faz um jejum de algumas horas, vai no laboratório, faz o exame de sangue e mede o nível de glicemia. Só que na acondroplasia, esse nível de glicemia em jejum, ele é muito menor do que de pessoas que não têm acondroplasia. Ainda não encontrei, realmente eu não encontrei nenhuma explicação para esse fato. Claro que eu continuo pesquisando ainda muita coisa, mas ainda nenhum autor que eu li conseguiu explicar o porquê da nossa glicemia ser tão inferior quanto a glicemia de outras pessoas que não têm nanismo. Então, sempre vai haver o risco de desenvolver diabetes, com certeza. Fatores genéticos, se tu tem um parente que tem diabetes ou não, consumo alimentar, sedentarismo, etc, né?
Mas o mais curioso, o mais interessante é esse baixo nível glicêmico em jejum. Assim que eu encontrar algum autor que traga realmente uma explicação sobre isso, com certeza eu vou trazer esse estudo para vocês, para a gente conversar. Mas é mais um dos vários fatores que chamam a atenção na acondroplasia. E por isso que eu digo que a acondroplasia é tão única em si. Ela tem fatores que numa pessoa sem acondroplasia são inexplicáveis. E que, claro, a ciência ainda está tentando explicar, né? Há pouco tempo que começaram a ser investigados realmente a acondroplasia, o porquê ocorre, como ocorre, o que são os sintomas, né? O que essa pessoa, essa criança desenvolve, enfim. Mas é mais um dos mistérios. E um outro estudo que eu encontrei também feito, se eu não me engano, era em 2015, mas eu vou colocar ele aqui embaixo também para vocês consultarem. Foi uma pesquisa do índice de mortalidade de pacientes acondroplásicos. Foi feito lá nos Estados Unidos, se eu não me engano. Pacientes de determinadas clínicas médicas e, enfim, né, laudo médico e atestado de óbito. E o que me chamou muito a atenção nisso, muito mesmo, e é um dado preocupante, é que de todos os pacientes que eles fizeram o levantamento daquelas clínicas, né, boa parte desses pacientes, a causa de morte foi por acidente de carro. Mas não porque eles estavam dirigindo um carro, mas sim porque eles estavam passando próximo a um carro e pela baixa estatura, por exemplo, uma caminhoneta, tu não consegue enxergar quando o motorista não consegue enxergar quando eu tô passando. E é muito fácil de ter pontos cegos no carro que os espelhos não refletem. E essas pessoas acabavam falecendo justamente por isso. Por estarem passando perto de um carro que está saindo, o motorista não vê e pegar a pessoa como eu digo, pegar a pessoa com tudo. Então isso é mais um fator que a gente tem que observar com muita atenção e a gente tem que ter muito cuidado. Eu morro de medo de passar atrás de carros, sério, mesmo que eles estão desligados. Porque às vezes o motorista pode estar ali dentro há muito tempo no carro e, enfim, a gente sabe que a gente sempre tá com o pensamento longe, tá pensando nas próximas coisas que vão ser feitas e nem sempre a gente tá prestando atenção. E a baixa estatura colabora para que seja mais difícil ainda de enxergar atrás de um carro, né? Então, eu sempre tenho muito medo de passar por trás. Pela frente de um carro ou pela lateral é uma coisa. Agora, atrás do carro, eu praticamente evito. Porque, assim, mesmo que seja a pessoa mais cuidadosa que for, desatenção pode acontecer com todo mundo. E depois que aconteceu é tarde para se arrepender, é tarde para dizer eu poderia ter passado pela frente do carro. Depois que perder, por exemplo, os movimentos da perna ou alguma coisa assim. Não é ser negativa, mas é encarar a realidade de que a minha baixa estatura, de certa forma, é perigosa para mim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Mas essa foi a segunda parte que eu queria trazer para vocês sobre todas as modificações físicas e do organismo. E eu queria muito que vocês, se tiverem alguma dúvida, me questionassem, me perguntem. Se alguma coisa não deu para entender muito bem, ficou meio vago, me perguntem também. Se eu não souber a resposta, com certeza eu vou procurar a resposta com alguém que saiba, ou num estudo, alguma coisa, e eu vou trazer a resposta. Tá bom? E mais uma coisa. Eu optei por usar o DIU de cobre
Eu usei anticoncepcional por um tempo, só que contribuiu muito pro meu ganho de peso e é extremamente difícil de perder peso, né? Metabolismo lento, enfim, várias outras causas. E quando eu coloquei o DIU de cobre, quando eu fiz o exame para ver a dimensão do meu útero, nós descobrimos, eu e a minha médica descobrimos que o meu útero é menor que o útero de pessoas normais. Então, eu acredito que seja de outros pacientes acondroplásicos também seja menor. Eu ainda não encontrei nenhum estudo falando sobre isso, mas é mais um fato para chamar a nossa atenção, né? E de certa forma é um risco para pessoas com nanismo que desejam, mulheres com nanismo que desejam ter filhos. O útero menor é muito mais difícil de comportar alguma coisa, de conseguir carregar alguma coisa. Então, o exemplo disso é que todo mês eu sempre tenho cólicas extremamente fortes porque o meu útero tenta expulsar esse DIU. Mas eu não quero me livrar dele, é pra ficar bem quietinho ali. Mas é menor que o normal. Então é mais um fator de risco para se pensar. Certo? Então, eu conto contigo pra curtir esse vídeo se tu gostou. Se tu não te inscreveu ainda no canal, eu sei que é chato eu ficar pedindo para se inscrever no canal, mas se inscreve pra mim, porque se tu te inscrever, tu recebe mais informações sobre quando eu posto um vídeo. E assim eu consigo ver que realmente tu tá gostando, que tu tá acompanhando. E a amplitude desse canal vai se tornando maior. E aí alcança muito mais fácil, muito mais pessoas. E eu quero alcançar as outras pessoas que têm nanismo também. E as famílias que têm ou terão um filho com nanismo. Então, só dessa forma eu consigo, tá? Se tu gostou, então, deixa teu like aí. E a gente se vê no próximo vídeo, certo? Abraço!